Finalmente, senhor presidente, queria também aqui registrar meu posicionamento, senador Raimundo Lira, a respeito desse importante debate que o Senado faz e o Congresso Nacional e a sociedade brasileira faz nesse momento, que é a discussão do processo de impedimento da presidente ou da presidenta Dilma Rousseff, como queiram. Eu considero, senador, que a discussão, e ouvi hoje atentamente o debate na comissão, vai começando, saindo da Câmara, que foi uma discussão muito marcada pela paixão e, às vezes, pelo descontrole emocional, ela entra no Senado com um outro processo, um processo de amadurecimento que faz com que o Senado deva se dirigir a essa questão com o tamanho que tem, com a responsabilidade que tem de gerar saídas para a grande crise que o país enfrenta. Alguns dizem, não aceitamos a discussão de golpe. Ora, quando se discute se o impeachment tem razão de existir, se discute a sua origem jurídica. E alguns dizem, mas não, o processo de impeachment não é um processo jurídico apenas. Ele tem que ser jurídico e político. Claro que tem que ser jurídico e político. Mas tem que se basear, mesmo que por mais político que seja, ele tem que se basear num fundamento jurídico. Porque senão nós estaremos atacando a Constituição Federal. E quando dizemos que ele tem o seu lado político, tem, porque se a presidente estivesse com aprovação muitíssimo alta, dificilmente, com pedaladas duplas, triplas ou não, dificilmente nós teríamos iniciado um processo de impedimento da presidente na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Isso existe pela existência, além da crise econômica, de uma crise política já em andamento. Mas, no presidencialismo que o país adotou na sua Constituição, não existe a figura do recall, embora eu seja uma adepta desta proposta e ache que nós devemos, no contexto dessa crise, também discutir a reforma política indispensável que o Brasil tem que fazer para aprofundar a sua democracia. A democracia não é algo estático, que, definida a Constituição de 2000, a Constituição de 88, ela não deva buscar aprofundar-se. Pelo contrário, a democracia exige um processo de movimentação, de mobilização e de aprofundamento permanente, digamos assim, de radicalização da sua democracia, de compromisso para fazer avançar o seu processo democrático no país. E é nesse sentido, portanto, que o impeachment não pode ser visto como num sistema parlamentarista, como um voto de desconfiança, como uma maioria conquistada no parlamento derruba o gabinete. Eu sou adepta desse sistema do parlamentarismo, mas reconheço o limite do presidencialismo adotado no Brasil, que só permite uma mudança no caso de uma situação de crise política, e é um sistema gerador de crises políticas, o presidencialismo, destruidor de lideranças por essência, o presidencialismo. No entanto, foi o que o Brasil escolheu. Nós passamos por um plebiscito, inclusive, parlamentarista, presidencialismo, monarquia, e perdemos, eu perdi. Então, Vossa Excelência, provavelmente não, porque a Vossa Excelência também era parlamentarista. Muito bem. Fizemos uma Constituição, exato, inclusive com a medida provisória, com o espírito do parlamentarismo, e o povo diz não, é presidencialismo. Exatamente. Mas a liderança de Lula e de Brizola, ambos eram contrários ao parlamentarismo. Mas muito bem, presidente. No entanto, perdida essa batalha,
o que nos resta para enfrentamento da crise política e jurídica é justamente o impeachment. O impeachment, no entanto, tem regras definidas. Ele não pode ser um impeachment que se dá porque a aprovação da presidente não está boa. Ele tem uma exigência constitucional em que é necessário que haja um crime de responsabilidade para que, caracterizado esse crime de responsabilidade, seja aberto o processo de investigação pelo Parlamento através da admissibilidade desse processo de impedimento da presidente da República. A Câmara levou esse processo não no aprofundamento da discussão se havia razões pelas quais o impeachment devesse ser adotado porque havia caracterização de um crime de responsabilidade. A Câmara iniciou esse processo e o Brasil foi testemunha por uma decisão de vingança política do presidente daquela casa. Isolado politicamente no país, tem um processo levado ao Conselho de Ética e, após uma decisão do partido da presidente de não apoiá-lo no Conselho de Ética, ele anuncia para o país que ele ia colocar o impeachment da presidente, que ele podia cair, mas que ela teria que cair antes. Esse é o processo originário do impeachment na Câmara dos Deputados, que levou, inclusive, com que um dos acusadores, daqueles que ofertaram a denúncia contra a presidente da República, o senhor Miguel Reale, dissesse publicamente se tratar de uma chantagem. E aí, então, com base nisso, com um processo também que é levado a um debate grande de formação da comissão de impedimento na casa, que teve que ser levado ao Supremo para que o Supremo anulasse aquela comissão, colocasse outra comissão, para que essa comissão pudesse ser feita com um sentido geral de respeitabilidade, não apenas de pessoas indicadas pelo próprio presidente da casa. Se constituiu um processo de impeachment que ocorre num clima de euforia geral. A euforia pró e contra, estimulado numa ideia de que, feito o impeachment, no dia seguinte o Brasil viveria um novo momento. Alguns líderes bastante identificados com a liderança do presidente da casa não escondiam a sua motivação vingativa. Mas outras lideranças e outros partidos sustentavam a discussão do impeachment com base na possibilidade de envolvimento da presidente em movimentos de corrupção, com base na necessidade de que a saída da presidente significasse a superação da crise econômica ou coisas tais. No entanto, não é isso que diz o processo do impeachment. O processo do impeachment trata de dois assuntos. E sobre esses dois assuntos, o esforço que é feito pelo relator é claramente desconstruído, primeiro no que diz respeito a pedaladas pelas próprias ações do Congresso Nacional. A própria ação do Congresso Nacional, que mudou através do PLN 5, muda a meta de uma conta que sequer foi julgada, ainda foi aprovada na Comissão de Orçamento. E chega o processo, finalmente, após aquele movimento que muitos disseram, alguns disseram, não, o deputado, ao falar sobre família, está certo, porque ele está falando do futuro do país e ele enxerga isso na sua família. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a um processo de euforia espetacularizada, glamourizada, como se estivessem ali salvando a nação, constituindo, portanto, um discurso mentiroso, falacioso, para uma situação que o país vai se encontrando no aprofundamento da sua crise.
O senador Capiberibe tem dito sempre que o caminho do impeachment é a escolha pelo confronto. Não é a escolha por uma saída negociada, pela apaziguação dos ânimos nacional. É a saída do confronto, é a saída de formar no país duas torcidas que se confrontam e buscam cada vez mais o estímulo ao ódio, à agressão e não ao reencontro da união do país para pensarmos juntos uma saída para o povo. É nessa condição que eu creio que o vice-presidente da República se atropelou. Se atropelou no seguinte sentido: eu sempre admirei o vice-presidente Temer como constitucionalista. Me lembro que o vice-presidente do presidente Lula, o empresário José de Alencar, esqueci, muito obrigado aos vereadores, os universitários me ajudaram. José de Alencar fazia críticas ao governo do presidente Lula, muitas vezes. Além de lealdade, ele também, demonstrando mais ainda a sua lealdade, porque é leal àqueles que apontam os erros com lealdade, ele dizia: o juro está alto demais. Ele dizia: o presidente não pode continuar uma política econômica mantendo esses juros altos. Esses juros altos são contra a produção brasileira, sufocam a produção nacional. Então, tinha uma posição política a colocar. Eu não me lembro, senador Paim, de ter visto uma única crítica do presidente Temer, do vice-presidente Temer, à política econômica do governo. Uma única crítica a políticas estruturantes do governo que pudessem, portanto, fazer com que ele tivesse um papel de ajuda à presidente da República. A única crítica que ouvi do vice-presidente foi uma crítica dizendo que ele não podia, porque ele estava tendo um papel decorativo. Ora, o papel de vice está descrito na Constituição. Se ele é decorativo, ele aceitou esse papel ao ser candidato a vice-presidente. Então, a única crítica que vi foi ele dizendo que não podia ter um papel decorativo, que ele precisava ter um outro papel. E logo depois ele aceita o convite da presidente para ser articulador político do governo e distribuiu cargos para cima e para baixo para poder conquistar apoios do governo. E depois o PMDB sai do governo numa convenção de 3 minutos. O PMDB, que foi um partido, que é um partido que participou da luta democrática do povo brasileiro, que está nesta coligação do governo de Lula e do PT desde o início, e sai em 30 minutos, em 3 minutos, sem dizer a que veio, sem fazer uma só crítica, nem assumir nenhuma autocrítica pelo período que participou deste projeto de governo. E para piorar, quando faz isto, não compreende o seu papel de possível apaziguador e construtor da união nacional. E por isso perde a condição de se apresentar agora como alguém ou como uma instituição capaz de construir o consenso da nação brasileira. E é este o drama que nós enfrentamos. O drama que nós enfrentamos é que o impeachment não deu condições para que nós pudéssemos sair nem da crise econômica, nem na crise política brasileira. E o próximo governo, constituído, portanto, com pouca legitimidade, e não é que não tenha legitimidade porque não teve o voto, ou porque foi um deputado de pouco voto, isso pouco importa. Não constituiu a legitimidade porque não construiu legitimamente uma condição de ser o interlocutor da nação, de ser o polo aglutinador das expectativas de alguém que podia, sim, num processo em que ele não rompesse as pontes com o próprio governo e com a própria presidente, dizer que poderia
ser a alternativa para o Brasil. Não é hoje. Não é hoje a alternativa para o Brasil, porque se desconstruiu, se desconstituiu dessa possibilidade. Nem o impeachment é a alternativa, nem o vice-presidente Temer, e eu fico impressionada que já se discuta de forma natural a destituição de pessoas no governo ou fora do governo, no mesmo método que antes se dizia condenar. Eu critiquei o governo de Lula e de Dilma e disse que o governo de Lula e de Dilma perdeu a oportunidade de fazer avançar a política no Brasil com novos métodos de governar. No entanto, Temer não é uma alternativa, até porque já está demonstrando os velhos métodos de governo, de uma negociação que não é a negociação às claras, com a sociedade participando e debatendo. E é por isso, senador Paulo Paim, que eu subscrevo como Vossa Excelência a PEC que propõe as eleições já. Nós não estamos propondo as eleições já com a preocupação formal rígida que ela atenda a todas as necessidades constitucionais. Nós estamos propondo como uma tábua de salvação, onde o povo brasileiro possa se reencontrar com a legitimidade do voto, possam se reencontrar com saídas que constituam governantes que, legitimamente constituídos pelo voto direto e popular, tenham força para apresentar projetos de saída para a crise econômica e para a crise política. Projeto para a crise econômica não vai sair dos gabinetes dos grandes economistas em acordo com a Fiesp. Em acordo com a Fiesp, que, aliás, representa apenas uma parte da indústria nacional já obsoleta e voltada para defender os interesses só do centro-sul do país. Só do centro-sul do país. Tem sido a prática dessa instituição. A crise econômica não vai encontrar resposta se não houver uma grande concertação com os trabalhadores brasileiros, com os segmentos médios da sociedade e também com os empresários. Mas o caminho já dado agora, no arriar das malas, tem sido o de ser a solução da Fiesp e dos grandes empresários nacionais, ou seja, a solução dos que têm dinheiro no Brasil. A solução do mercado no Brasil e não a solução daqueles que vivem as consequências mais danosas da crise econômica em nosso país. É por isso, caro presidente, que não acredito na potencialidade. Isso não quer dizer que o governo não vai ter o apoio dos grandes meios de comunicação. Não, vai ter. Que não vai ter o apoio dos grandes empresários nacionais. Pode ter, porque ele justamente representa o acordo entre estes, o acordo entre a elite brasileira, o acordo da crise e a busca de uma saída patrocinada pela elite nacional, que e uma parte da elite já articulada com o capital internacional, mas não representa uma saída para o povo brasileiro, para os segmentos médios da população, que uma parte deles tem uma esperança ingênua de que esse governo possa representar, mas logo depois, logo adiante, vão se desiludir com isto. Eu, portanto, senhor presidente, quero finalizar dizendo mais uma vez, eleições já. Este é o único caminho que pode permitir com que o povo brasileiro possa indicar a saída da crise. O povo decida que caminho nós temos condições de encontrar. E o PMDB que foi o partido das diretas, que abraçou a campanha das diretas, não pode ser um partido que só chega ao governo quando tem vice-presidência da República. O PMDB poderá disputar as eleições, poderá ter candidato à eleição
como todos os outros partidos, fizeram o esforço no processo democrático de se constituir, de constituir lideranças nacionais, com muito esforço, com muita dificuldade. Partidos pequenos se constituíram, apresentaram candidaturas a presidente com pouco tempo de televisão na outra eleição. Partidos que, como o meu, fez um sacrifício enorme para apresentar Eduardo Campos a presidente da República e apresentar uma nova proposta de governo para o país. O PMDB precisa responder esse desafio. Tem um candidato a presidente da República, é um dos maiores partidos da nação brasileira, tem participação em todos os estados, não é possível que não tenha condição de disputar livremente uma eleição e chegar ao poder pelo voto do povo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente.